Paz, queridos. Boa noite a todos. Quero compartilhar com vocês um aspecto sobre a fé que me chamou a atenção também durante a ministração do André, também enquanto eu estava lendo e meditando em casa a respeito de 1 Pedro, não só em 1 Pedro, mas um paralelo com Colossenses 1. Mas eu vou começar aqui lendo com vocês a carta 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que fala: a eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. A respeito da fé, da nossa fé em Cristo Jesus e o que essa fé tem gerado em nós, qual que é a evidência final da nossa fé, o que a gente tem expressado através dela, qual que é o fruto que ela tem dado nas nossas vidas, através da fé em Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo, nós damos frutos. E como fala em Tiago, que a fé por si só não é completa. Nós dependemos tanto da fé quanto das obras. A obra nada mais é do que uma livre expressão da nossa fé, do nosso motivo de vida e de tudo aquilo que nós temos vivido. Colossenses 1:27 fala para a gente: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que eu anotei aqui a respeito de fé, de Cristo em nós, de todo o frutificar que a fé da nossa vida gera, eu fiz uma adaptação, que Cristo em nós, Cristo na minha vida, Cristo na vida de cada jovem aqui, é a esperança da glória. Tanto a esperança para as nossas vidas, para a salvação das nossas almas, quanto a esperança para aqueles que ainda carecem da verdade, carecem de conhecer o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. E outro ponto que, através da fé, através dessa certeza que nós temos, que somente a fé e somente o receber de Deus não para por aí. Eu anotei alguns outros pontos que vai muito mais além do que a gente só receber e guardar tudo aquilo que Deus tem nos dado livremente, e que nós temos que fazer muito mais além do que isso. Um dos versículos está em 1 João 4,14, que fala que temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo. Além de termos visto, não para só no nós temos visto, nós temos observado, nós temos ouvido, nós temos testemunhado dessa vida, nós temos testemunhado da glória de Cristo na vida de cada um de nós. Outro versículo também é Mateus 7,24, que ele fala que aquele que ouve e que também pratica as palavras é comparado ao homem sábio que edifica a sua casa na rocha. É sempre uma coisa seguida da outra, não é apenas uma coisa e para ali, não é apenas fé e não tem obras, não é apenas só obras e não tem fé. E o último versículo é o que eu li primeiro, que é de Colossenses 1:27, que Cristo em vós, Cristo na minha vida, Cristo na vida do André, Cristo na vida de todo mundo, é a esperança da glória. Foi mais ou menos isso que Jesus tem ministrado na minha vida, que o Espírito Santo tem falado. Tem mais algumas coisas, mas também deixar. Amém. Quem sabe isso se torna uma ministração. Amém? Eu compartilhei com o pessoal, acho que todo mundo, não sei se já me ouviu falar por aí, que quantos aqui se lembram que estavam no retiro anterior, que essa foi a primeira ministração que o Daniel fez na primeira palavra do retiro.
a primeira coisa que ele fez foi dar o testemunho dele, e em segundo lugar foi falar sobre a fé. Eu achei muito interessante que eu compartilhei com as meninas do meu grupo, que o Senhor está tentando falar mais uma vez para a gente sobre fé, que foi a ministração da manhã, e eu peguei as anotações que eu fiz, e algumas coisas que foi colocado lá, que ele falou no retiro anterior, só para complementar o que o André disse, é que fé não é uma força mental, é uma atitude que a gente tem em relação ao Senhor. E eu compartilhei com as meninas que fé é como se fosse uma caixinha um cofre, onde a chave desse cofre tem 2 segredos, que é a gente ler e crer. Ler a palavra e crer no Senhor, essa é a chave que abre a caixinha da fé, onde a gente se enche de fé para a nossa vida toda. Aí as meninas compartilharam situações do dia a dia, porque fé é plena convicção de fatos de que se não se veem, mas que se esperam. E viver pela fé é a gente confiar naquilo que o Senhor fala, não que os outros da situação diz. Aí nós comentamos lá no grupo que muitas vezes na escola, na faculdade, a gente é taxado por algumas coisas, por não estar no meio do convívio, né? Porque a gente não está lá nas festas, a gente não está lá nas baladas, fazendo tanta coisa, e que muitas vezes a gente pode sofrer bullying, pode sofrer comentários que não agradam o nosso coração, né? Mas o Senhor fala que é para a gente ter fé, porque Ele já nos disse que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E ter fé no que Deus disse é realmente confiar naquilo que o Senhor disse, não naquilo que os outros estão falando. E o interessante é que quando Jesus foi para o deserto, Ele teve fome. E quando o diabo procurou Ele, falou assim, se és filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pães. Interessante que Jesus estava com fome. Só que ele pegou e disse para o diabo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele não deu ouvido para o estômago dele. Ele deu ouvido para aquilo que Deus tinha falado para ele. Então muitas vezes tem alguma situação na nossa vida que a gente não possa olhar para a situação, mas olhar para aquilo que o Senhor fez no nosso coração, naquilo que o Senhor falou. Aí em resumo foi isso. Amém. Eu penso, podemos deixar o 3 e o 4 para amanhã cedo, a não ser que tenha alguma palavra aí bombardeando vocês para compartilhar. Tem, Giovana? Não? Tá com uma cara, parece que... Mas amém. Amanhã cedo a gente continua. Que é importante que vocês também compartilhem aquilo que o Senhor está falando com vocês, amém? É importante que vocês também deixem a água do Senhor jorrar através da vida de vocês. É importante que vocês aprendam a compartilhar a palavra, aprendam a expor aquilo que vocês creem. Tem até uma passagem em 1 Pedro interessante, abre lá em 1 Pedro. Que ele fala sobre o fato de sabermos explicar o motivo da nossa esperança. Vocês sabem, alguém de vocês marcou esse versículo? 1 Pedro, que ele fala sobre nós sabermos explicar a quem perguntar o motivo da nossa esperança, o motivo da nossa fé. Deixa eu ver se alguém achar, dá um alô aí. Aqui, 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15 ele fala: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então Pedro está falando que todo cristão deve não só saber naquilo que ele crê, mas ele deve estar preparado para
expor essa fé, para compartilhar essa fé, para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos perguntar sobre a fé. Por que você vive assim? Por que você não usa drogas? Por que você tem essa postura diante de determinada situação? E não é falar, porque eu vou na igreja, porque meu pai é crente, porque me falaram que isso não deve ser feito. Você precisa ter a tua convicção de fé e saber expor a tua fé. Amém? Por isso é importante, às vezes, a gente vir aqui falar, se expor. Nada mais é que um treinamento. Amém? Amém, irmãos? Todos acordados, todos vivos aí, para a glória de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Vamos falar todos juntos? De preferência sem olhar para a tela ali. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Acho que até eu confundi alguma coisa aqui. Mas amém, até o fim do encontro a gente vai estar craque. Amados, hoje eu quero compartilhar um pouquinho, não sei se eu vou tomar muito tempo. Eu parei de prometer tempo, porque a gente nunca sabe quanto vai durar. Mas hoje o assunto que eu quero trazer é falar um pouco sobre imersão. Hoje pela manhã eu compartilhei sobre a fé, o que é a fé, como temos fé, como alimentamos nossa fé, como cuidamos da nossa fé. E como eu compartilhei com vocês, foi por orientação e direção realmente do Senhor para que eu trouxesse essa palavra. Eu fiquei até feliz de saber que, quando o Tom me lembrou que o Daniel também, primeira ministração dele no acampamento, o tema era o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito, mas a primeira palavra que ele trouxe também foi sobre fé. Então eu fiquei muito feliz, é algo que o Senhor está trazendo mesmo para nos despertar, para que a gente saiba sobre esse assunto e não somente para que a gente saiba, mas para que a gente viva a fé. Amém? Que o justo viverá pela fé. E hoje eu quero entrar no assunto, que fala sobre identidade e finalidade, mas antes disso eu quero falar sobre imersão. O que é imersão? Por que antes de identidade e finalidade nós colocamos essa palavrinha imersão? O que ela quer dizer? Imersão significa o ato ou o efeito de imergir, de afundar, de estar imerso. Imersão significa profundidade, envolvimento, comprometimento. Quando você vê alguém bitolado com alguma coisa, você diz, ele está imerso nessa ideia. Ele está aprofundado nessa ideia, ele está comprometido com essa ideia. E quanto à nossa identidade e finalidade, eu conversava com alguns jovens hoje à tarde, o desejo do Senhor não é somente que a gente saiba qual é a nossa identidade ou a nossa finalidade. O desejo do Senhor é que a gente creia na nossa identidade e na nossa finalidade. Amém? Não é só saber, não é só informação, não é somente a gente ter os versículos decorados, não é somente isso ser um assunto na ponta da língua, mas é esse assunto ser um assunto que interiormente ele está profundo dentro de nós. Ele está fundo no nosso coração e na nossa mente. A nossa mente está transformada por esse assunto. Abra comigo em Hebreus 2:1. E eu uso muito esse texto.
Hebreus 2:1 fala: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O autor de Hebreus escreve: amados, vocês já sabem sobre aquilo que eu vou escrever, talvez vocês já ouviram sobre aquilo que eu vou falar de novo, mas prestem atenção, porque convém-nos atentar com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos disso. Portanto, esses dias aqui é um chamado de Deus para nós atentarmos com mais diligência. O que é atentar com mais diligência? O que significa a palavra diligência? Atentar com mais cuidado, atentar com mais zelo, atentar com mais seriedade. Quando você fala assim, faça tal serviço, mas faça com diligência, você está falando, faça prestando atenção, faça com cuidado, faça bem feito, faça com capricho. E Deus nos chama para nós sermos mais profundos no nosso relacionamento com Ele. Desde o primeiro dia, a palavra do Senhor é vem. Vem. Dá um passo a mais. Se relaciona mais. Dê mais tempo para mim. Hoje trouxe esse cântico aqui. Meu universo. Que sejas o meu universo. Que sejas o meu primeiro pensamento. Que seja tudo o que tenho. Que sejam os meus sonhos. E é engraçado isso, que quando Deus quer falar uma coisa com a gente, Ele fala mesmo. Não é? Ele fala mesmo. Ele é claro. E a clareza de Deus, nesses dias, é Deus nos chamando para uma maior profundidade com Ele. Quantos percebem isso no Espírito aqui? Isso não é baboseira, isso é o que o Senhor está falando. Só que aí nós temos algo um pouco problemático aqui, vamos dizer assim. Porque nós não somos uma geração que tem por característica ser profunda. E quando eu digo nós, eu me incluo nessa geração. Eu tenho 30 e poucos anos, não sou muito mais velho que vocês. Mas nós somos a geração do fast food. Eu até trouxe uma foto aqui, ainda bem que a gente já jantou. Mas nós somos a geração do instantâneo, do Nissin Miojo. Em 3 minutos a janta está pronta. Nós somos a geração do forno micro-ondas, que antigamente se colocava no fogo. Hoje a gente põe no forno micro-ondas, em 1 minuto a janta está quente. Nós somos a geração que precisa de um celular rápido. Se ele não for rápido, ele não serve para nós. Nós somos a geração que, se pedirmos um lanche ou uma pizza e demorar mais do que 50 minutos, nós não pedimos de novo. É ou não é? Pedir uma pizza, demorou mais de 50 minutos. Tem gente que fica revoltada, vai no Facebook afogar as mágoas. É um absurdo, demorou mais de 50 minutos, é um desrespeito com o cidadão. Mas eu penso que se as nossas avós, os nossos avós quisessem comer uma pizza, na época deles, eles tinham que fazer a pizza. Fazer a massa, botar o recheio. Muitos não tinham fogão, faziam no forno a lenha. Ficava muito melhor que a pizza que a gente come hoje. Só que demorava muito mais. Então nós somos a geração daquilo que é instantâneo, daquilo que é virtual. Por exemplo, é normal, muito normal para a nossa faixa etária, a mudança profissional. Jovens que trabalham num lugar, daqui a pouco estão trabalhando no outro lugar, daqui a pouco estão fazendo outra coisa que não tem mais nada a ver com a primeira coisa que eles estavam fazendo, porque não tem profundidade. Temos também as redes sociais. Coloquei algumas aí.
tem o YouTube, tem o Facebook. Esse P aí é o Pinterest. Não sei o que é. Tem o Skype aqui, esse S eu conheço. Tem o Instagram aqui também. Tem a maçãzinha da Apple. Tem o robozinho do Android. Luz e trevas aqui. Se trombando. Mas nós somos, amados, somos a geração que quer as coisas rápidas. Nós somos a geração que quer aprender sobre a palavra, muitas vezes vendo vídeo no YouTube. Não temos, muitas vezes, o hábito de ler os livros, de orar em relação aos livros, mas nós queremos aprender a palavra, e o que nós fazemos? Em vez de irmos para a palavra, vamos para o que está pronto. Isso é perigoso, isso é algo que não condiz com o chamado do nosso Deus e com a entrega dele por nós, porque se tem algo que Deus não é raso e superficial. Aonde isso se reflete? Isso se reflete também nos nossos relacionamentos. Hoje em dia é muito comum, nas escolas, nas faculdades, um rapazinho está com uma menina, daqui a pouco está com outra menina, daqui a pouco está com outra menina, daqui a pouco um namorico de 2 semanas, daqui a pouco volta, e a menina um dia está com um menino, outro dia está com um menino. Isso não era assim, por exemplo, há 40 anos atrás. Não que eu estivesse lá para falar aqui para vocês, mas quando eu converso com os mais velhos, eles falam que na época deles, os relacionamentos, mesmo entre não cristãos, tinha-se um começo, meio e fim. Tinha-se um respeito. Ia-se falar com o pai da moça. Ia-se colocar as coisas no eixo. Todo mundo ficava sabendo, não era nada escondido. Então, a nossa superficialidade, ela se reflete em todas as áreas da nossa vida. Mas isso não precisa ser assim, amém? Nós não somos chamados para sermos superficiais e nós não precisamos olhar a superficialidade e dizer, já que todo mundo faz assim, eu também vou ser superficial. Porque se nós formos superficiais quanto à palavra, nós corremos risco. Um segundo ponto que me preocupa sobre imersão é um dado social do nosso país. Quem não conhece vai ficar conhecendo agora. Ele se chama analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? Analfabetismo funcional, eu vou ler, é a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender um texto simples. Tais pessoas, mesmo capacitadas a decodificar minimamente as letras, geralmente frases, sentenças, textos curtos e os números, não desenvolvem habilidade de interpretação de textos e de fazer operações matemáticas. E qual é a causa do analfabetismo funcional no nosso país? A baixa qualidade do ensino. Que não acontecia anos atrás. Há 30 anos atrás, se uma pessoa não fizesse as provas, não tirasse nota, não apresentasse os trabalhos, sejam em escolas estaduais, municipais ou particulares, ela reprovava. Ela tinha que provar para o professor que ela aprendeu o que ela escreveu, que ela aprendeu o que o professor ensinou. Mas hoje, me parece que nem se reprova de ano. Dá-se um jeito, faz-se o trabalho em grupo, vai dando o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro trouxe a situação de que hoje, mais ou menos, eu coloquei 50%. Por que eu coloquei 50%? Porque nas pesquisas que eu fiz, uma dizia 35%, outra dizia 80%, outro dizia 70%, eu fiz uma média e eu vi lá que, por exemplo, 50% das pessoas no Brasil não leem livro algum.
E o motivo delas não lerem livro algum, sabe qual que é? Elas não entendem o que elas leem. Por que você não lê esse livro? Eu não entendo o que ele fala. Por que você não lê esse romance? Eu li um capítulo, não entendi nada, parei de ler. Voltei para o WhatsApp. Piadinha é mais fácil de entender. Por que você não lê esse capítulo? Porque é muito complicado, o linguajar desse capítulo é muito complicado. Então, qual que é o nome disso? Analfabetismo funcional. É o fato da pessoa saber ler, sabe ler o nome dela, sabe ler o nome da rua, sabe ler o nome do pai, sabe ler o nome da mãe, sabe ler uma frase, mas não é capaz de, qual que é a palavra? Interpretar aquilo que ela está lendo. Dá um exemplo. Eu trouxe essa charge aí. E um fala para o outro, cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros está entre brasileiros de 5 e 17 anos, já passa de 93%. Você leu essa notícia? O cara de trás fala, li, mas não entendi quase nada. Ou seja, ele leu, ele viu lá que estava escrito, mas ele não entendeu quase nada. Por quê? Porque apesar da alfabetização passar de 93%, hoje em dia, aproximadamente 50% dos brasileiros não compreendem aquilo que eles leem. E aí você pega a Bíblia para ler. Aí você pega lá o livro de João, né? E o livro de João, como começa o livro de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aí você tem que chegar à conclusão de que aproximadamente 50% dos brasileiros têm capacidade de ler esses 3 versículos que a gente leu. Só que não tem capacidade de entender. Aí quando você junta uma geração que tem a tendência a ser superficial, rápida e rasa, e quando eu digo geração, eu estou me incluindo nessa geração, é um problema nosso, é um problema que nós precisamos nos atentar. Quando você junta superficialidade com analfabetismo funcional dentro da igreja, o que você tem? Analfabetos espirituais. Pessoas que vivem dentro da igreja, pessoas que estão sendo acompanhadas, pessoas que estão sendo ensinadas, pessoas que estão ali há anos, muitas vezes, dentro de uma congregação, mas não sabem quem são, não sabem quem Deus é, não sabem quem Cristo é, não sabem a obra da cruz, não conhecem minimamente a palavra do Senhor. E por que eu disse no começo que isso é perigoso? Porque quando o teu relacionamento com a palavra é raso e superficial, você tem grandes riscos de ser levado por ventos de doutrina. Você tem grandes riscos de ir parar aí numa seita qualquer. É muito comum, as seitas estão cheias de pessoas que eram frequentadores de igrejas. Mas por que eles estão nas seitas, adorando outros deuses? Porque eram superficiais. Porque se fossem profundos, quando chegasse lá na tua casa e batesse palma lá na tua casa, você abriria a tua Bíblia e conversaria. Não, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Mas não é isso que Jesus disse. Mas não é isso que o Espírito Santo é. Mas não é isso que o Pai falou. Mas não é esse o contexto. Você está entendendo de forma errada. E aí o pessoal, vaza. Só que quando o nosso relacionamento com a palavra é superficial, quando a nossa vida com o Senhor é superficial, nós somos como a onda que é levada pelas forças que estão operando sobre ela. E eu quero trazer uma palavra aqui sobre identidade. E eu tenho até usado aqui a foto do RG. É uma mensagem
nada subliminar, está bem claro aí para vocês verem. Mas, falando sobre identidade, eu quero abordar um assunto hoje que diz respeito ao fato do porquê nós temos uma nova identidade. Por que você pode olhar para o Criador dos céus e da terra, para o Deus que é fogo consumidor, para o Deus que é irado contra o pecado, e você pode chamar Ele de Pai? Por que você pode se relacionar com Deus como Pai? Por que você pode receber o Espírito Santo? Por que você pode ter comunhão com os irmãos? Por que você pode ter dons no Espírito? Dons de curar, dons de pregar, dons de profetizar, dons de línguas. Por quê? Porque pode ser que você não saiba o porquê. E eu quero que você abra em Hebreus 10, do 19 ao 23, neste assunto. E a minha oração é que isso faça diferença na tua vida, não só hoje, mas para o resto dos seus dias, em nome de Jesus. Hebreus 10, do 19 ao 23. Pedi para o Tom ler aqui no microfone em voz alta. Hebreus 10, do 9 ao 23. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. 19? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Hebreus 10, 19, leia aí na tua Bíblia. Tendo, pois, irmãos, qual é a palavra? Ousadia. Para fazer o quê? Entrar no santuário, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Que é chamado pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Isaías 53, do 3 a 12, vamos abrir lá. Fala sobre o sacrifício de Jesus. Isaías está aqui falando profeticamente a respeito do sacrifício que Jesus faria na cruz. E ele diz a respeito de Jesus: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pode ser só até o 5. 2 Coríntios 5, 18. Diz a respeito do sacrifício e da reconciliação em Jesus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. João 3,16 nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você chega na pergunta, por que eu tenho nova identidade? Porque é possível que eu, que era um pecador, que vivia longe do Senhor, que vivia para mim mesmo, que vivia de maneira egoísta, que vivia atrás dos meus planos e projetos, por que é possível que eu, hoje, que antes era criatura, me torne um filho legítimo de Deus? E aí, amados, nós temos que olhar para o sacrifício de Jesus. Nós temos que olhar que pelo sangue de Jesus, e quando a palavra diz pelo sangue de Jesus, ela está se referindo à cruz de Jesus. Porque na cruz Jesus derramou o seu sangue e na cruz ele foi morto. E Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ou seja, Isaías diz para nós que se hoje nós temos paz, é porque houve um castigo sobre Jesus. 2 Coríntios 5,18 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E diz que tudo isso provém de Deus. E João 3,16 nos explica o motivo da cruz. E qual é o motivo da cruz? O amor. Aleluia. Diz a palavra, porque Deus amou. Nós devíamos ter esse versículo, eu acho, nos nossos desktops, ou talvez em quadros dentro da nossa casa. Porque Deus amou. A explicação é essa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra diz, com tanta força, com tanto amor, que Ele foi capaz de enviar o seu Filho para sofrer uma punição que era nossa. E é por isso que nós temos identidade, por causa do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício de Jesus é tão importante que hoje, todas as vezes que nós ceamos, a palavra diz que nós devemos nos lembrar do sacrifício. Quando tem ceia aqui, não sei se vocês percebem, eu acho que vocês prestam atenção naquela parte que nós lemos da palavra, mas o ambiente da ceia é nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, é nos lembrarmos da entrega de Jesus. E eu, por muito tempo, eu confesso para vocês que com a minha mente carnal, com os sofismas que nós temos, eu ficava pensando comigo mesmo, na minha carnalidade. Tipo, Jesus falou aquilo para Paulo. Paulo fala o que eu recebi do Senhor quando ele escreveu. E eu ficava pensando, por que Jesus não falou para a gente na ceia nos lembrar da ressurreição dele, da vitória dele, do fato dele ter surgido ressurreto, dele ter ido com o Pai ali? Por que Jesus enfoca o sacrifício? Por que ele nos chama a nos reunirmos em volta de uma mesa e nos diz, discípulos amados, lembrem-se do meu sacrifício? E um dia o Espírito Santo ministrou do meu coração. André, quando você ora, por que você pode orar com ousadia diante do Senhor? Nós acabamos de ler. Ah, Senhor, pelo sangue de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho. É. E por que você pode se referir à igreja como teus irmãos, se de fato eles não são teus irmãos de carne, de família, eles não têm o mesmo sobrenome que você, mas você tem convicção que eles são teus irmãos em Cristo?
Senhor, eu posso fazer isso por causa do sacrifício de Jesus, porque Jesus entregou sua vida na cruz. Tá? E por que você pode receber dons? Por que você pode hoje ser morada minha? Por que você pode hoje ser um vaso de honra dentro da minha casa? Por que você pode ter tua vida com Deus? Senhor, eu posso ter minha vida contigo por causa do sacrifício de Jesus e por causa da entrega dele na cruz. E aí o Espírito Santo, como se me desse um tapinha nas costas, ele falou assim para mim, no meu interior: então te lembra do sacrifício de Jesus. E continua te lembrando do sacrifício de Jesus. Sabe por quê, amados? Porque se tem algo que nos esvazia como cristãos, é olhar para a cruz. Se tem algo que acaba com a soberba do homem, é olhar para a cruz. E ver que se não fosse pela cruz, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, se não fosse pela bondade do Pai, e se não fosse pelo amor do Pai, nós não teríamos nada disso aqui. Não teríamos salvação, não teríamos a Cristo, não teríamos o Espírito, não teríamos o acesso ao Pai, não teríamos nada, nem orar nós oraríamos. Portanto, nós precisamos, como cristãos, não eventualmente, mas constantemente, nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. Porque se nós podemos ter uma identidade, se nós podemos ser chamados de filhos, de amigos, de morada, de novo nascido, é porque Jesus se entregou na cruz por nós, amém? Aleluia! É porque Ele se entregou na cruz por amor. É porque Ele decidiu morrer. É porque Ele nos amou, Ele nos desejou. Diz a palavra que Ele olha para o fruto do seu penoso trabalho, e o fruto do seu penoso trabalho é a tua vida, e se alegra. Já parou para pensar nisso? Diz lá Isaías que agradou ao Pai moê-lo. A gente vai ficar a vida inteira lendo esse versículo e não vai conseguir compreender a profundidade disso. Que agradou o Pai ver Jesus ali naquela cruz, se sacrificando por nós. Amados, nós vamos passar a vida inteira lendo esse versículo. E talvez na eternidade a gente compreenda a profundidade dessa palavra. Então, se temos nova identidade, é pela cruz de Jesus. E eu quero chamar vocês hoje para nós vermos e sabermos, não sermos superficiais, rasos, analfabetos espirituais, mas nós temos que saber de fato o que houve na cruz. Para que quando as pessoas perguntarem para nós o motivo da nossa esperança, nós não venhamos a ser rasos, nós venhamos a ter conteúdo, nós venhamos a falar sobre o nosso Jesus, mas com autoridade, como quem sabe daquilo que está falando, como quem ama aquilo que está falando. E a primeira coisa que aconteceu na cruz, e a pergunta é: o que houve na cruz? É que na cruz houve substituição. Quantos já assistiram no futebol aqui? De vez em quando tem uma substituição. Sai um que está jogando, entra outro. E a morte de Jesus, ela foi vicária. O que significa essa palavra vicária? Ela satisfez as exigências da lei quanto à morte pelo pecado. Vai lá para Gênesis 2:17. Deus diz aqui que de toda árvore Adão e Eva ali poderia comer. Adão poderia comer. Mas o 17 diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte.
Deixa eu ir no celular para ir mais rápido. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ezequiel 18, 20. Diz: a alma que pecar, essa morrerá. Havia uma promessa de Deus, havia uma ordem, havia uma lei de Deus a respeito do pecado. E diz a palavra que aquele que pecasse deveria morrer. E Deus cumpre essa morte não na raça humana, que estamos todos aqui, amém? Uns mais acordados, outros menos, uns abrindo a boca de sono, outros espreguiçando ali atrás, né, Aline? Mas Deus cumpre essa morte substitutiva em Jesus. Como lemos em Isaías, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões, Ele tomou sobre si a nossa morte. Ele, de fato, morreu. O segundo ponto sobre a cruz, o que houve na cruz, é que na cruz houve expiação. Eu vou falar umas palavrinhas meias, não são tão comuns, tá, no nosso meio, mas vocês como cristãos precisam saber delas. Na cruz houve expiação. E o que é expiação? Sacrifício, agonia, punição, purificação. Cristo na cruz levou sobre si toda a nossa culpa e punição. Gálatas 3:13, vamos abrir lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, havia uma punição para nós, havia um juízo para nós, havia uma agonia para nós, havia um sacrifício para nós. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho. E diz em Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz houve expiação, a sua vida, querido, foi expiada na cruz. Toda a punição que poderia estar sobre você caiu ali sobre Cristo. Por isso que Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque houve punição sobre Jesus, não há punição sobre você. Porque houve condenação sobre Jesus, não há mais condenação sobre você. Porque houve ali um castigo sobre Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós hoje andamos diante de Deus sem condenação, sem peso, sem culpa. Porque se tem algo que mata uma pessoa, é a culpa. É alguém acusando: mas você fez isso, mas você deixou de fazer aquilo, mas você deveria ter feito de tal forma, mas você não fez do jeito que eu te falei para fazer, mas se fosse eu, faria de outro jeito. E se não fosse Jesus, nós teríamos sobre nossos lombos uma eterna culpa de desvio e pecado. Mas pelo fato de Deus ter te amado em Cristo, já não há mais
condenação para você. Amém? Abre tuas mãos assim. Ó. Não há condenação. Você está livre, querido. Já não há condenação. Amados, nós precisamos ler a Bíblia e dizer: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, eu estou em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Isso é uma realidade para os filhos. Eu não posso ler e passar, eu não posso ler e não parar, eu não posso ler e não entender que a minha vida em Cristo já está livre. E não está livre porque eu sou muito melhor do que ninguém. Está livre porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Continuando. O que houve na cruz? Na cruz houve propiciação. E o que é essa palavrinha complicada? Propiciação. Propiciação significa ato de sacrifício para aplacar a ira de alguém que foi ofendido. A cruz de Cristo foi propícia e aplacou completamente a ira do Pai. Se você está em Cristo, saiba de uma coisa: Deus não está mais irado com você. É bom saber disso? Como eu te digo sempre, Tom, o maior dos teus problemas, Jesus resolveu na cruz. Sabia, amados? O maior dos teus problemas, qual que era o maior dos teus problemas? Você estava sobre a ira de Deus. Mas o maior dos teus problemas, Cristo resolveu na cruz. Agora os outros problemas a gente vai dando um jeito. Vai orando, vai fazendo, vai acordando cedo, vai trabalhando, faz curso, faz especialização. Isso é fichinha, amados, perto da ira de Deus. Isso é fichinha. Porque o maior dos nossos problemas, o Senhor resolveu na cruz. Romanos 1:18. Aqui fala sobre a ira do Pai. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiças que os homens detêm a verdade em injustiça. Romanos 5:9, um pouco para frente, diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos de quem? Da ira. A palavra diz que Deus não tolera o pecado, Deus não habita com o pecado. A palavra diz que os pecados fazem separação entre o homem e Deus. E a palavra diz que toda a ira de Deus se manifesta sobre o pecado, a ponto de ter que haver uma propiciação, um sacrifício, para que a ira de Deus fosse totalmente, eternamente aplacada pelo sangue de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz é a ira de Deus tocando ali o pecado dos homens, mas na pessoa do Filho, que não cometeu pecado. E porque a ira de Deus se manifestou sobre o Filho, ela não se manifesta mais sobre quem? Sobre nós, os que cremos, os que estamos em Cristo, mediante a fé. Amados, nós precisamos ler esses versículos e nos apegar a ele. Sabe por quê? Porque a propiciação, como eu disse aqui de manhã, ela não muda amanhã. Isso é eterno. Isso é uma verdade imutável. Isso Deus não volta atrás. Isso não é algo que Deus fez achando. Não, isso é algo que Deus fez porque era o que tinha que ser feito.
Não havia outra forma de Deus salvar aqueles que Ele amava. Então Ele nos enviou o Filho. E não somente isso, mas na cruz houve redenção e remissão. E o que são essas duas palavras? Remissão significa perdão. Você foi perdoado na cruz. Remissão é o perdão que recebemos através da redenção. E o que é redenção? Redenção significa resgate mediante apagamento. Isso significa que Deus perdoou os nossos pecados em Cristo pelo derramar do seu sangue. Vou dar um exemplo aqui. Vem cá, Joãozinho. Você que está aí acordado, feliz. Mas, por exemplo, o Joãozinho está preso aqui. Ele pegou uma metralhadora. Misericórdia, não vou falar isso não. Mas ele roubou uma galinha. Menor, né, o erro. Mas é um erro. E de repente ele foi preso. E ele não tem como se justificar. Filmaram ele roubando a galinha. O dono da galinha era policial. E o delegado ele gostava da galinha. Então ele não tinha como escapar. Ele está preso. Ele só pode escapar se vier alguém e pagar a fiança dele. Então vem alguém e paga. Ó, são aqui, ele está preso, fez isso. Ele não tem dinheiro, não tem como acertar isso. Ele foi pego mesmo, ele errou. Mas estou aqui pagando a fiança dele. Está aqui meu dinheiro. Liberta o Joãozinho. Vai lá, Joãozinho. Está liberto. Não tem mais que ficar preso. E o sangue de Jesus por nós foi guardadas as devidas proporções. Isso que aconteceu. Nós estávamos presos nas trevas, debaixo de maldição, não tínhamos como pagar, não tínhamos como nos salvar, mas diz a palavra que nós somos perdoados pela redenção, ou seja, nós fomos resgatados mediante a um pagamento. Abre comigo aí Efésios 1, 7 e 8. Efésios 1, 7 e 8. Está falando sobre Jesus. Em quem nós temos a redenção. Pelo quê? Pelo seu sangue. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, ou seja, na cruz houve perdão mediante ao sangue. Houve redenção mediante a remissão. Houve perdão mediante a pagamento. Portanto, se você é livre em Jesus, te lembra do sacrifício de Jesus. Portanto, se você é membro do corpo de Cristo, recebeu o dom do Espírito Santo, não é por teu merecimento, é por causa da obra da cruz e do amor do Pai. Portanto, se você pode hoje, ao deitar, ou daqui a pouco, nós podemos fazer isso, orar pelo teu irmão e profetizar pelo teu irmão, não é pelo teu merecimento, mas pelo amor do Pai e pelo sacrifício de Jesus que nos fez aceitáveis a Ele, amados por Ele. Outra verdade, estamos terminando. O que houve na cruz? Justificação. Em Cristo Jesus fomos justificados. E sabe o que quer dizer justificação? Aceitos pelo Pai. Através da cruz somos aceitos, e não somente isso, somos agradáveis ao Senhor.
Ah, amados, que alegria eu tenho em saber que eu sou aceito pelo Criador dos céus e da terra. Que alegria eu tenho de ter essa convicção ao acordar e ao deitar, de saber que o Criador dos céus e da terra, mediante a fé, me aceita, e não somente isso, que eu sou agradável a Ele. Da mesma forma que Ele disse a Jesus: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado, Ele também se agrada de nós, de cada um de vocês. Você não é um peso para o Pai. Você não é um fardo para o Pai. Você não é alguém que o Pai ama fazendo força. Você é alguém que quando o Pai ama, quando o Pai olha, Ele vê o sangue de Jesus e Ele se agrada, porque você é um regenerado para a glória dEle. Me lembro alguns dias atrás que eu fui dormir já tarde e acordei de manhã e eu estava bem borocochô, não sei se vocês conhecem a palavra, mas eu estava bem para baixo. O outro dia passado não tinha sido um dia legal, não lembro se eram as crianças que tinham com algum problema, não lembro se era algum problema no serviço, não lembro se era a minha agenda que eu não tinha conseguido cumprir, mas eu acordei me sentindo mal. Eu acordei me sentindo um Zé Ninguém. Eu acordei me sentindo alguém que não valia a pena. Eu acordei mal comigo mesmo. Mas aí, enquanto eu caminhava ali para o meu guarda-roupa, é engraçado como o Espírito Santo usa algumas formas de falar com a gente, mas é como se uma música começasse a tocar dentro da minha mente. Por várias vezes o Espírito fala comigo dessa forma. Ele me traz uma canção, e naquela canção tem aquilo que Ele quer falar. Às vezes Ele me traz um versículo, às vezes Ele me traz um livro da Bíblia para eu ler, mas por muitas vezes o Espírito me traz uma canção. E essa canção dizia: eu fui comprado por alto preço, sou teu. E dizia: não há nada em mim que não pertença a ti, Jesus. E continuava a música: eu fui comprado por alto preço, Senhor, sou teu. E aí o Espírito Santo me lembrava: André, pode ser que você esteja mal consigo mesmo no dia de hoje, mas eu quero te lembrar que você foi comprado por alto preço, que o sangue de Jesus foi derramado pela tua vida, que o Pai te amou naquela cruz. E por mais que às vezes você não faça as coisas como gostaria de fazer, o Pai não deixa de te amar por isso. E você não perde o teu valor para o Pai por causa disso. Na hora, toda angústia, toda tristeza, todo sentimento de opressão foi saindo, porque eu comecei a cantar aquela música: Senhor, eu fui comprado por alto preço, sou teu, não há nada em mim que não pertença a ti, Jesus. Eu tenho valor em Cristo, você tem valor em Cristo. Você foi comprado, o sangue de Jesus foi derramado por Ele, por amor do Pai, para que você fosse aceito pelo Pai, porque o Pai te desejava, porque o Pai te queria com Ele, porque o Pai te amou antes da fundação do mundo, e porque Ele amou, Ele entregou o Filho, para que a sua salvação fosse possível. Que alegria eu tenho de saber que eu sou aceito pelo Pai. Que alegria eu tenho de saber que o Pai me ama, que eu sou amado pelo Pai, que Ele se compraz a minha vida. Antes de começar aqui a ministração, eu peguei a Bíblia e abri. E essa é uma outra forma que Deus usa para falar comigo. Muitas vezes eu abro a palavra e ali tem um versículo que o Senhor me traz ali em destaque.
Está em Provérbios 23:15, diz: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Era o Espírito Santo me falando, amados, aqui antes da ministração: André, o Pai está feliz contigo. André, o coração do Pai se alegra porque você tem escolhido a sabedoria. André, a exultação em meu íntimo quando os teus lábios falam coisas retas. E isso me alegra muito, amados, saber que o Senhor, que os olhos do Senhor estão atentos a nós. Abra comigo em Romanos 8:30. Obrigado, Senhor. Diz aqui: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Efésios 1, do 5 ao 6. Não, não é esse. Segunda Coríntios 2:15. Romanos 5:1. Depois ajusto aqui os slides. O que diz aí, amados? Isso é em relação a você. Isso é em relação à tua vida. Diz aqui: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé, você é justificado em Cristo Jesus. E a partir daí, você tem paz com Deus. Não há mais ira de Deus sobre tua vida, mas há amor. E na cruz houve reconciliação. Colossenses 1:20. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. 2 Coríntios 5:8 diz: diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, na cruz houve reconciliação. Na verdade, reconciliação, a raiz da palavra é religação. E desse termo religação que surgiu o termo religião. É por isso que a religião só é possível através de Jesus. Porque se tem alguém que nos liga com o Pai, nos religa com o Pai, esse alguém é Jesus. E na cruz, para terminar, houve a adoção, ato de receber como filho quem não era filho, transferência de uma família para outra. Gálatas 3:26 e Efésios 1:5. Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé
em Cristo Jesus. E Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, amados, eu quero deixar essa ministração como algo que paute a vida de vocês. Talvez muitos de vocês aqui, ou alguns de vocês aqui, não tinham entrado de maneira tão profunda naquilo que houve na cruz, na morte de Jesus. Mas é importante que nós venhamos saber não só esses nomes difíceis, mas que a gente venha saber o que significa esses nomes difíceis e aonde eles estão na Bíblia. Que quando vier a dúvida, quando vier o medo, quando vier a insegurança, quando vier o sofisma, nós precisamos ir para a Bíblia. E o que está na Bíblia não muda, não se atualiza, não cai de moda, não é modinha, não é algo que hoje está muito em destaque, mas amanhã não estará. O que está na Bíblia é eterno. A decisão de Deus em enviar Jesus já foi tomada. Ele já enviou Jesus. A morte de Jesus já ocorreu. E mediante a fé, nós temos acesso ao Pai. E mediante a fé, nós temos acesso ao Pai, a termos uma vida com o Pai desprovida de medo, desprovida de culpa. Quantos cristãos se perdem na culpa? Porque confundem Deus com o diabo. O ministério da culpa é o ministério do diabo. O ministério da acusação é o ministério do diabo. Mas tem cristãos que se perdem na culpa. Eu estou me sentindo culpado, eu estou me sentindo aqui alguém que não pode me reunir, eu estou me sentindo alguém que não pode orar. Eu não consegui orar essa semana, por quê? Porque eu fiz isso. Se você pensa assim, talvez é porque você não conhece o Pai que você tem. É talvez que você não conhece o sacrifício de Jesus na cruz, porque foi justamente pelos nossos pecados que Ele se sacrificou na cruz, para que o Pai pudesse perdoar os nossos pecados. E para que, perdoados os nossos pecados, nós tivéssemos um relacionamento com o Pai desprovido de medo e desprovido de culpa. Está cheio de cristão por aí andando cabisbaixo. Está cheio de cristão por aí andando derrotado. Está cheio de cristão por aí andando longe do Pai, porque não conhece a Bíblia. Não conhece a palavra, não conhece o amor do Pai, não conhece o sacrifício de Jesus, não conhece a justificação que houve através do sangue de Jesus. Ele te aceita, Ele te ama, Ele sente o cheiro de Cristo quando te vê. Ele não olha mais para os seus pecados, Ele olha para o sangue de Jesus que está sobre a tua vida. E o sangue de Jesus que está sobre a tua vida te permite ter identidade no Pai. Não ser só alguém que conhece a Deus, que ouviu falar de Deus, que vai numa igreja, que reúne de sábado ou de domingo. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Não foi por isso que Jesus foi para a cruz, não foi para esse relacionamento raso que Cristo foi para a cruz. Não há superficialidade quando nós olhamos para uma cruz. Não há. Muito pelo contrário, é o ápice da entrega, uma cruz. E a pergunta que o Senhor nos faz é: se Cristo não foi superficial em relação à tua vida, por que muitas vezes
nós permitimos superficialidade na nossa vida em relação a Jesus. Se Cristo não foi superficial quando Ele me amou, levando o seu amor às últimas consequências, por que muitas vezes eu sou superficial? Eu sou raso? Por que muitas vezes eu não valorizo o novo e vivo caminho que Ele me chama a entrar, não com a cabeça baixa, mas com ousadia e intrepidez? A cruz nos permite a identidade de filhos, perdoados, remidos, justificados, que agora, por Jesus, vivem reconciliados com o Pai em novidade de vida. Você não percebe que todas as vezes que você leva seu relacionamento com Jesus de maneira rasa, você o ofende? Você não percebe que todo o esforço da cruz era para te ter perto como filho e não longe? Amados, se tem uma palavra que nós precisamos riscar do nosso vocabulário com Deus, é superficialidade. Não sejam superficiais. Não sejam rasos. Vai ter uma vida com Deus? Tenha uma vida com Deus de verdade. Vai para valer, vai de verdade. Anos atrás eu tomei essa decisão. Anos atrás eu voltei para o Senhor. E eu falei, quando eu voltei, Senhor, a minha vida contigo era rasa. A minha vida contigo era superficial. A minha vida contigo era ali, estava junto dos irmãos, participava, ia com os meus pais. Mas aquilo, com o passar dos anos, quando eu fui tendo 18, 19, 20 anos, eu vi o quanto hipócrita era aquilo. Eu vi o quanto aquilo era hipócrita da minha parte, o quanto eu era hipócrita em ter uma vida com Deus que não fazia sentido algum. Isso me levou a um desvio, isso me levou a andar por caminhos tortos, isso me levou a ser ferido em muitos lugares, por causa da minha rebeldia. Mas eu me lembro o dia que eu me arrependi. E a oração que eu fiz ao Senhor foi a seguinte: Senhor, eu volto. Mas agora eu volto para a coisa ser de verdade. Mas agora eu volto para te servir. Não sabia fazer nada, você já sabe, não vou contar a história de novo. Mas eu disse ao Senhor, eu me comprometi com o Senhor: Senhor, eu quero ter uma vida radical na Tua presença. Eu olhava homens como Asaf, olhava homens como Ion, olhava homens que são referência para a gente, olhava homens como Atmani, homens radicais com o Senhor, e eu falava, é para lá que eu tenho que ir. É naquele caminho que eu tenho que seguir. Referência para mim. Não tomavam o lugar de Jesus, não tomavam o lugar de Cristo, mas quando eu vi esses homens, eu vibrava por dentro. Eu falei, Senhor, alguma coisa disso eu preciso experimentar. Porque eu comecei a entender um pouco mais de Bíblia, e a Bíblia fala que nós somos todos iguais. Então quando eu olhava para esses homens, eu falava, se eles podem, alguma coisa eu também posso fazer. Não há nada mais cheiroso ou bonito neles. O que está sobre eles é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus também está sobre mim. A mesma alegria que o Pai tem neles, o Pai tem sobre mim. O mesmo gozo que o Pai tem neles, o Pai tem sobre mim. Tem uma nova vida, amados. Tem um novo e vivo caminho para vocês que são filhos de Deus, que decidem viver como filhos perto do Pai. Amém? Te coloca de pé. Eu quero orar pela tua vida.